Miguel, igual a Jesus? Ou Miguel é Jesus? O que vocês acham? Bem-vindos, meus amigos, espectadores aqui do canal Cristianismo Livre. Para mim, é uma honra sempre tê-los aqui. Existem assuntos na Bíblia que nós, como cristãos honestos, não podemos bater o martelo. Sim, ensinos ou assuntos espirituais que, mesmo usando o método que Paulo falou, considerando assuntos espirituais e comparando com palavras espirituais, nós não podemos marcar com um X como sendo aquilo que a gente entendeu, a interpretação correta, definitiva e final. Porém, a Bíblia ela também ensina por inferência. E o que é inferência? Inferência é algo que a Bíblia não fala diretamente, mas que nós podemos inferir. Quer ver um exemplo de inferência? Aqui no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 10, veja o que diz. Após Jó ter se permanecido leal, firme e fiel a Jeová, sob prova, Jeová resolve abençoar Jó com o dobro do que ele tinha. E lembre-se, Jó tinha 10 filhos antes da prova, aqueles 10 filhos que Satanás matou. Isso é importante para a gente entender esse assunto de inferência aqui desse versículo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pela sorte de seus amigos. E note, e deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Mas é interessante que, no versículo 13, não diz que Deus ele deu 20 filhos a Jó, embora tenha dado o dobro do que ele tinha antes, em sentido de posses. Por exemplo, se ele tinha 500 camelos, Jeová deu 1000. Se ele tinha 200 ovelhas, Jeová deu 400 ovelhas. Mas se ele tinha 10 filhos antes da prova, por que Jeová não deu 20 filhos, não deu o dobro? Vocês saberiam responder essa questão? A questão é que Jó, ele acreditava na ressurreição, que aqueles que morreram iriam voltar a viver. Jó, capítulo 14, versículo 13. Morrendo o varão vigoroso, voltará ele a viver? Sim, ele tinha essa fé. Então, o que é que nós aprendemos por inferência no capítulo 42, versículo 10 de Jó e o versículo 13? Jeová só deu mais 10 filhos a Jó. Por quê? Porque na ressurreição do último dia, Jeová vai ressuscitar os 10 filhos que Satanás matou e vai ressuscitar os outros 10 filhos que Jeová mais tarde deu a Jó. Então, na ressurreição, no novo mundo de justiça, sob o reino do Messias, Jó terá o dobro de filhos que tinha antes daquela grande prova. 20 filhos. Entendeu o que é um ensino por inferência? Será que no caso do arcanjo Miguel e de Jesus, podemos entender pela Bíblia, através de inferência, que Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou explicar 3 versículos onde envolve Miguel e Jesus e a ressurreição no último dia. Falando a respeito do fim, no qual Miguel se levantará, por-se-á de pé, a favor dos filhos de Israel, o povo do profeta Daniel, e durante um tempo de grande tribulação que há de vir sobre o povo e sobre a igreja cristã nos últimos dias, a Bíblia diz o seguinte, aqui em Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, note, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que permanece sobre os filhos de teu povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca aconteceu desde que houve nação na terra até aquele tempo. Mas naquele tempo, teu povo escapará, todo aquele que foi encontrado e achado escrito no livro. Agora, note outra coisa também importante. É onde vai conectar Miguel com outro versículo que irei ler depois. Aqui falou sobre Miguel durante a grande tribulação. E no final dessa grande tribulação, a Bíblia diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra
se levantarão, estes para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, no final dessa grande tribulação, na qual Miguel se mantém de pé a favor do povo de Deus, haverá ressurreição. Falando sobre o momento da ressurreição, aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o versículo 16, note as pessoas, o povo de Daniel, a congregação cristã verdadeira será ressuscitada. Veja sobre a voz de quem os mortos ouvirão. Porque o mesmo Senhor, no caso, quem é esse Senhor? Nós sabemos que é Jesus. Os versos precedentes diz que esse Senhor que descerá do céu é Jesus. Mas note agora a voz de quem se ouvirá. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Jesus descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo. Mas de quem é essa voz? Bem, vocês viram lá no capítulo 12 de Daniel, versículos 1 e 2, que o arcanjo relacionado com a grande tribulação que está por vir e a ressurreição dos mortos é Miguel. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses 4,16, disse que a voz do arcanjo é a voz do Senhor que está descendo dos céus para ressuscitar os mortos. E que essa voz do arcanjo é a voz de Miguel. Sim, é a voz de Miguel. Mas como, irmão? Se é Jesus que está descendo. Se alguém perguntar para você que é cristão, a voz de quem os mortos ouvirão? Sob o comando ou a voz de quem? Certamente, meus queridos, vocês vão responder, é a voz de Jesus. Sim, e você está correto. Esse último texto que eu vou ler confirma isso. Aqui em João capítulo 5 e o versículo 25. Preste atenção e leia comigo aí, por favor. Diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Notaram, meus amigos, as semelhanças nas funções sobre o que acontecerá, sobre quem estará envolvido em proteger o povo de Deus durante a grande tribulação, e que é o mesmo também que estará envolvido em emitir a sua voz para aqueles que estão mortos ressuscitarem. Daniel, capítulo 12, disse que é o arcanjo Miguel, o grande príncipe. Note, o grande príncipe. Ninguém no céu, fora do arcanjo Miguel, recebe esse título de o grande príncipe. Arcanjo quer dizer anjo principal. Mas você viu também que 1 Tessalonicenses 4,16 disse que os mortos ressuscitarão debaixo do comando da voz desse mesmo arcanjo, combinando assim com Daniel capítulo 12, verso 1 e 2? Sim. Porém, Jesus deixou claro que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus. Então, a voz de quantas pessoas os mortos ouvirão no momento de ressuscitar? A voz de Jesus e a voz de um arcanjo? Ou ambos são a mesma pessoa? Os ensinos que nós vimos aqui, os versículos que nós lemos, por inferência, e posso até dizer de forma um pouco direta, revelam que Jesus e o arcanjo Miguel é uma pessoa só. É a mesma pessoa. O nome Jesus, no hebraico Yeshua, significa Jeová é salvação. Já o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus? Mostrando que Miguel é aquele que é semelhante a Deus. É o único que tem todas as prerrogativas e qualidades
do Deus soberano Jeová. E ele defende a soberania de Jeová. Defendendo o seu povo na terra, ele está defendendo o nome e a soberania do Todo-Poderoso, do Eterno Jeová. Sim, quem é semelhante a Deus? Apenas Jesus é semelhante a Deus. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo 3, onde diz que Jesus ele é a representação exata do ser do Todo-Poderoso, do ser divino. Colossenses capítulo 1, verso 19, diz que foi do agrado de Deus que toda a plenitude da qualidade divina habitasse nele. E Colossenses 2,9 diz que toda a plenitude da qualidade divina ou da divindade habita em Cristo em um corpo. Quem é semelhante a Deus? É o significado do nome de Miguel. E a Bíblia responde essa pergunta nesses versículos que eu citei. Quem é semelhante a Deus? Então, meus amigos, este é um ensino por inferência. Claro, muitos estudiosos de vários séculos da Idade Média, eles acreditavam que Jesus é Miguel. Hoje existem alguns grupos também que acreditam. E, particularmente, eu também acredito. Porém, embora nós vimos essas semelhanças, nós só podemos entender esse assunto por inferência. Assim como o assunto sobre Jó capítulo 42, verso 10 e 13, que eu expliquei neste vídeo, mostrando que Deus não deu mais 20 filhos a Jó e apenas 10, porque Jeová estava ali honrando a crença de Jó sobre a ressurreição, pois na ressurreição serão 20 filhos, então serão o dobro. Por inferência, podemos acreditar que se essas inferências estiverem corretas, a sua interpretação, então nós sabemos que a voz que nós ouviremos para sermos ressuscitados no último dia não será a voz de dois seres, não será a voz de Jesus como um ser da parte de Deus e a voz de Miguel como sendo outro ser da parte de Deus, mas que serão uma só, a voz de Jesus, o mesmo arcanjo Miguel. Quero saber também da opinião de vocês. Deixa aqui embaixo seus comentários. Vocês acreditam que Jesus e Miguel é uma pessoa só? Através desses versículos, por meio da inferência, podemos ter certeza disso? Deixe sua opinião. Tenham todos um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Obrigado por nos honrar com a sua presença e com o seu gostei. Compartilha também se você desejar compartilhar, ok? É um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Não é fácil, vai dar mais trabalho ainda editá-lo para ficar de uma forma mais compreensível. Mas eu faço isso com grande amor, sem ganhar um centavo por isso, pois o objetivo do cristão não é lucrar com as coisas de Deus, mas é espalhar a palavra de Deus de forma gratuita, como o próprio Jesus, ele nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 8. Shalom.